Pode estar acontecendo neste momento um ponto de conversão, um ponto de mutação dessa sociedade que nós vivemos aqui no Brasil, extremamente corrupta, onde os corruptos se defendem, se protegem e sempre saem com a certeza de que não serão punidos. Pode estar havendo agora um combinado entre Lula e o STF para que isso aconteça. Afinal, o STF tem sido combatido, tem sido massacrado por uma mídia suspeita, que também tem relações com o crime. Porque senão, não estariam atacando o STF por estar investigando o Banco Master, por estar investigando a questão do INSS, por ter prendido golpistas. O que o Lula pode ter falado é muito amplo. Quais seriam as nossas vontades? Vamos pensar fácil. O Lula mostraria que, olha, enquanto o Bolsonaro estiver só condenado por um golpe, eles vão dizer que ele não é corrupto, e ele é corrupto. Ele tem que ser julgado pela questão das joias, pela questão da corrupção, sim. Ele pode estar falando até que o Toffoli está sendo atacado, porque está com o caso Moro nas mãos. Lula pode estar mostrando que a mídia é conivente com o crime e que precisa ser investigado. No caso, a Malu Gaspar principalmente. E essas mídias que apoiam os criminosos de extrema-direita, Revista Oeste, Auriverde, Metrópolis, devem estar se cagando. Bolsonaro também está se cagando. Porque com certeza ele esteve na pauta dessa reunião secreta, que não foi divulgado o conteúdo. O fato é que todas essas coisas aí têm ligação com o crime organizado. Todos esses casos, Master, INSS, o crime organizado precisa de empresários para estar lavando hoje o dinheiro. Então a Faria Lima deve estar em pânico. E se o STF, junto com o Lula, tiverem a força de desbaratar todos esses safados, o Brasil pode finalmente respirar. Nós teremos extirpado um câncer maligno que tem se espalhado nas entranhas da sociedade. Nós podemos limpar o que hoje é a cabeça do crime, pela primeira vez na história do Brasil. O que aconteceu no outro dia após essa reunião? O Alexandre de Moraes deu pancadas na mídia, mostrou a má-fé, a má intenção, mostrou a disposição do STF em estar batendo de frente com essa mídia. Flávio Dino breca a sanha do Centrão e dos bolsonaristas, que só querem ganhar dinheiro, são os penduricalhos, e ele deu uma pancada muito ampla, que atinge os três poderes. Inclusive, os militares estão na mira do STF. O STF, logo em seguida, também falou em julgar os antigos ditadores, aqueles que ainda estão vivos. Eles precisam ser julgados por crime continuado, apesar da anistia que lhes foi dada, porque ocultaram cadáveres. A pressão hoje sobre o STF vem da imprensa, vem dos empresários da Faria Lima, vem dos criminosos do Congresso Inimigo do Povo e até traidores lá dentro do próprio STF. A luta, a briga é feia, é difícil de se ganhar, mas limpar esse esgoto é necessário. É fato que Lula é uma pessoa muito ética e não gosta de interferir nos demais poderes. Porém, também é fato que vivemos uma situação singular, delicada, extremamente perigosa para a democracia brasileira. A preguiça e a sanha de Bolsonaro continuar no poder deu ao Congresso muita força. Esse Congresso, hoje anabolizado, faz ataques ao Poder Executivo e ao Poder Judiciário. A mídia faz o papel sujo e porco de divulgação desses ataques. Essa reunião foi para garantir a governabilidade de Lula e a manutenção dos dois poderes diante desse poder marombado, fortalecido e pululado de gente que não presta. O fato é que bolsonaristas, eles não dão muito valor para o Bolsonaro ter sido condenado por golpismo. Eles todos são golpistas, eles todos têm essa sanha ditatorial. O fortalecimento dessa prisão e a defesa contra uma eventual eleição ganha pela extrema-direita, para que eles não ataquem o STF e para que eles não queiram livrar Bolsonaro da cadeia, seria uma série de condenações, que não está muito difícil. Tem a pandemia, tem o caso das joias. A corrupção enfraquece mais esse movimento do que o Bolsonaro estar preso por golpismo. O golpismo era o objetivo dele, ele era antissistema. Como é que você derruba um sistema? É dessa maneira. E agora é o momento ideal, porque a extrema-direita comprovadamente está envolvida com os casos escandalosos do Banco Master, está envolvida com os casos do INSS, está envolvida com a questão do PCC lá na Faria Lima. Eles estão envolvidos com o crime organizado, eles são a cabeça do crime organizado. Então é a grande chance agora de fazer uma limpa. Por isso o pavor bolsonarista. Eles sabem que Lula, juntamente com o STF, vai pra cima agora. E os ratos estão em polvorosa. Chamou a atenção dos bastidores as conversas realizadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Supremo Tribunal Federal. Conversas reservadas com o ministro Flávio Dino, com o ministro Alexandre de Moraes e com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin. O STF foi atacado de forma vil pelas jornalistas do Baronato, pelas viúvas da Lava Jato. Na mensagem anual que fez ao Congresso, o mandatário brasileiro afirmou que a prioridade do governo será a PEC da Segurança Pública em 2026. Conversando hoje novamente com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que teria garantido a Lula a manutenção do veto do PL da dosimetria. Uma mensagem forte,
que coloca também como prioridade, além da PEC da segurança pública, o fim da escala 6x1 e a agilização do projeto de lei antifacção que o Senado conseguiu contornar a asneira feita na Câmara dos Deputados pelo senhor Guilherme Derrite, que foi escolhido relator e fez um trabalho horrendo no ano passado. O que o Lula faz, né? Ele já está antecipando o discurso da eleição. Que é, veja, a gente está combatendo o crime organizado, não é matando o bagrinho na favela. A gente combate o crime organizado e chegando nos donos do dinheiro grosso, em quem lava dinheiro pro PCC, em quem lava dinheiro pro Comando Vermelho, deputados estaduais, presidente da Alerj. A Polícia Federal está desafiando o establishment. De certa forma, o que o Lula está tentando fazer desta vez, Sakamoto, e me parece pode parecer um contrassenso, mas se apropriar do discurso antissistema por meio do combate à corrupção no andar de cima. É dizer, veja, o sistema, parceiro, para utilizar uma expressão do Tropa de Elite, o sistema se organiza e tá aqui em cima, entendeu? Com fintech, com banco, com fundo, lavando dinheiro, inclusive por meio de instituições religiosas, por exemplo, é uma das suspeitas que tá em voga. Tem um integrante da família de Vorcado que foi alvo de uma detenção, né, enquanto tentava embarcar para Dubai, que tem conexões com uma igreja muito famosa de Minas Gerais. Enfim, a igreja tinha uma fintech. A polícia está tentando entender para quê, né? Isso, essa fintech para de operar no dia seguinte a ação da Polícia Federal Compliance 02, digamos assim. Então, o Lula está antecipando um discurso que ele vai precisar alinhar e azeitar de olho na eleição dele, que é de combate à corrupção no andar de cima. Por quê? Porque segurança pública é uma área na qual está sendo muito cobrado, o governo não é bem avaliado, os governadores estão passando batido pela falência de suas políticas de combate à criminalidade. São Paulo bateu recorde, por exemplo, de feminicídio, isso não está fazendo cosquinha, segundo as pesquisas, na avaliação do governador Tarcísio de Freitas, mas o governo federal sim está sendo cobrado. Então o Lula está tentando empacotar esse que vai ser o discurso amarrado pelo Sidônio Palmeiro, secretário de comunicação da Presidência da República, para apresentar já durante a campanha. Caso Master é o caso que está em voga agora, e Lula vai surfar nele, tanto que já está dizendo, né, não tem como deixar uma pessoa que deu um tombo de 40 bilhões de reais na União, no dinheiro do povo, passar incólume, né? Então tá falando aí um pouco do saldo final, digamos assim, da liquidação administrativa do Banco Master. Lembrando que o discurso que o presidente fez repercutiu fortemente em Brasília. E Jair Bolsonaro teme que o presidente Lula, de alguma maneira, de alguma forma, na cabeça dele, esteja ali perguntando como é que andam os inquéritos da BIM Paralela e também o inquérito que envolve o suposto roubo das joias sauditas. Mas conhecendo o presidente como nós conhecemos, o Lula tem ética e sabe que assuntos do Poder Judiciário pertencem ao Poder Judiciário. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2026, a Dani Lima, da UOL, entrevistou o presidente Lula. E ela fez a seguinte pergunta. Presidente Lula, sobre o Daniel Vorcado, o Banco Master, ele disse o seguinte, que a política não vai se meter nisso, tá? Que isso daí é responsabilidade do Banco Central e do PGR. Inclusive, no dia que ele encontrou o Vorcado, que foi o Guido Mantega que o apresentou, segundo o Vorcado, estava recebendo perseguição política. E o presidente Lula disse que aquilo ali não tinha nada a ver com ele. E nessa entrevista, o presidente Lula disse que as investigações da Polícia Federal vão chegar aos maiores magnatas desse país. Os super ricos. Ele não quer nem saber. Mesmo que tenha gente do partido dele, seja o filho dele, tá? Mas as investigações vão continuar, porque esse caso do Banco Master é o maior assalto que já houve na história do Brasil. Fica ligado na entrevista dele aí que vale a pena. Presta atenção. E quando não tinha uma agenda marcada comigo, quando o Guido veio, quando era Vorcado a Brasília, e pediu se eu puder atender, ele veio conversar comigo, eu chamei o Galípolo. Acho que chamei o Rui Costa, que é da Bahia, que conhecia ele. Isso. E ele então me contou da perseguição que ele estava sofrendo, que ele estava sofrendo uma perseguição, que tinha gente interessada em derrubar ele, que não sei das contas e tal. O que eu disse para ele? Não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. Foi essa a conversa. Tá? Você fique tranquilo que a política não entrará na investigação do banco. O que vai entrar é a competência técnica do Banco Central para saber se está errado, se você quebrou, se não quebrou, se tem dinheiro lavado ou não tem. E é isso que está sendo feito. Depois disso, só para você ter ideia, eu chamei no meu gabinete, o ministro da Fazenda, chamei no gabinete, o presidente do Banco Central, e convidei para vir aqui para ouvir o que eu queria conversar com os meus ministros, o Procurador-Geral da República. Para que o Haddad contasse o que ele pensava do Banco Master, para que o Galípolo contasse a relação do Banco Master e que a Procuradoria tentasse ajudar. Porque nós estávamos diante da primeira chance real de pegar os magnatas da corrupção, da lavagem de dinheiro desse país. É uma chance extraordinária. Não me importa que envolva político, não me importa que envolva partido, não me importa que envolva banco. Quem tiver metido nisso vai ter que pagar o preço da irresponsabilidade e dar um rombo, talvez o maior rombo econômico da história desse país. Então, a mensagem do presidente Lula é o seguinte, quem for podre, que se quebre. Não importa que seja do partido dele, não importa, né, que seja a mais alta autoridade, tá? Mas vai pagar pelo crime que cometeu. Curte aí, comenta, bota pra compartilhar esse vídeo. Pautas que o governo federal já enviou para serem tratadas com prioridade nesse início de 2026. A gente sabe que aqui no Brasil tudo é votado, aí vai pra Câmara, Câmara aprova, vai pro Senado, Senado da Câmara, e depois 3 anos entre exercícios. Então, quanto mais antes ir pra mesa, discutido, votado, aprovado e avançado, melhor ainda.
Fim da escala de trabalho 6x1. Isso aí é uma pauta, gente, que pra passar vai ter que ter muita mobilidade popular, porque não vai ser fácil. É um tema que chega a muitas pessoas, mas também mexe no calcanhar de muita gente poderosa. Então assim, se não mostrar mobilidade popular, se o povo não ir pra rua, né, mostrar que quem for contra, ainda mais no ano de eleição, quem for contra o fim da escala 6x1 tá no vermelho, e eu acho mais incrível, né, um bando de políticos que trabalha 3x4, trabalha 3 dias e folga 4. Reclama do fim da escala. É uma coisa inadmissível, cara. Regulação do trabalho por aplicativos. Isso aqui eu acho maravilhoso, gente. PEC da Segurança Pública, PL antifacção e o Pacto Nacional contra o Feminicídio. Essas são as pautas que o governo federal pediu prioridade para que sejam discutidas, votadas. E assim, amor, primeiro turno, né, Lula? Pelo amor de primeiro turno, né? Mas e vocês, gente? O que vocês acham sobre essas prioridades? Se você discorda, você não tem que falar nada, amor. Porque o outro lado pede votação para dia do hétero, privatização de praia, foro privilegiado. A gente não tem nem que discutir, tá? Todas as vezes que você critica isso, você está, sem perceber, assinando embaixo disso aqui. E isso tudo nada mais são do que corrupção legalizada. Porque quem faz as leis são eles mesmos, os parlamentares que usam dinheiro para sustentar privilégios. Jantares caros, viagens desnecessárias, fretamento de aviões e helicópteros, salários absurdos e quase nenhum retorno social. E nós não pagamos impostos para bancar essa gente, enquanto tem gente do povo passando fome, sem oportunidade, sem moradia, sem gás para cozinhar para os filhos, sem futuro. Muitos de nós nunca precisou de programas do governo. Mas solidariedade não é sobre você, solidariedade é sobre quem precisa. A sua realidade não é a régua para a realidade dos outros. Deputados e senadores não precisam da nossa empatia, o povo precisa. E não são os programas sociais que geram pobreza, é o próprio sistema capitalista, que mantém salários baixíssimos para quem mais trabalha. Pedreiros, motoristas de ônibus, professores, profissionais da limpeza. O mesmo sistema que garante regalias para CEOs treinados para explorar quem realmente faz a roda girar, que é o chão de fábrica, os vendedores, os atendentes, os pequenos gerentes. É o próprio sistema capitalista que te faz acreditar que viver de investimento é mérito, mas trabalhar duro e não conseguir pagar as contas é fracasso, preguiça ou incompetência. É o sistema que te impede de ler, se informar com qualidade, desenvolver o pensamento crítico e te faz preferir idolatrar figuras políticas descartáveis como Nicolas Ferreira. O capitalismo vicia em fake news, grupos de WhatsApp bolsonaristas, em medo, ódio e mentira, para você nunca discutir com racionalidade as pautas que realmente impactam a sua vida. É o capitalismo que te convence que armar a população é solução para economizar em segurança pública e, com isso, ter espaço para dar mais isenção para os grandes banqueiros. É o capitalismo que te faz soldado do sucateamento do SUS e da educação pública para te vender planos de saúde e escolas particulares. É o sistema que te faz acreditar que o país que mais prende no mundo e continua entre os mais violentos, que é os Estados Unidos, é o paraíso na Terra. No fim, é sempre a mesma lógica. Te fazem brigar com quem sofre como você, enquanto quem manda continua intocado. É o sistema que te ensina a ser cruel com seus irmãos de luta, ao invés de se unir a eles. No entanto, infelizmente, nem todo mundo está preparado para essa conversa. A Polícia Federal prendeu nessa terça-feira, dia 3 de janeiro de 2026, mais um condenado pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro, que havia fugido. Ele estava sobre aquelas medidas cautelares de usar a tornozeleira eletrônica em casa. O nome dele é João Paulo, de 36 anos. Ele rompeu a tornozeleira eletrônica e fugiu para o Paraguai. E ainda tirou onda com a cara do ministro Alexandre de Moraes. Ô Alexandre de Moraes, vem me pegar e tal. Vou rodar o vídeo dele aí. Mas antes, aperta aqui no coraçãozinho para deixar de vermelho, comenta no vídeo para dar engajamento, engaja comigo, compartilhe, se puder, republica esse vídeo, porque a plataforma aqui, cara, tá deixando a gente na mão. Tá tentando contra o povo, tá levando a pior. Já tem viatura voltando pra trás, tudo fodida. É o paperreco. Bora! Bora! Vem aqui, Alexandre de Moraes, seu bosta. Tamo aqui dentro, não tamo? É nosso ou não é? Eu não é? Eu não é? Acho que eu vou citar pra você. É nossa essa bosta ou não? É isso, xenofóbico ou não é? Rapaz, o cara é macho mesmo, né? Chamou Alexandre de Moraes de bosta. Curte aí, comenta, bota pra compartilhar esse vídeo. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no janeiro, oficialmente, e não consegui. E isso acabou. Eu não vou esperar fuder a minha família toda, de sacanagem, ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe dele, troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Não tem dó nem piedade, Daniela. Não tem dó não. Quem trabalha comigo sabe. Só há um jeito de você não ser molestado. É fazer as coisas direito. Eu tenho muito orgulho da Polícia Federal que eu tenho. Tenho muito orgulho. Se ela bem orientada, ela prestará um serviço enorme à sociedade. Ela mal orientada, ela pode fazer falcatrua. Porque a Polícia Federal não está a serviço do Presidente da República.
A Polícia Federal é uma instituição do Estado brasileiro e que ela tem que ter autonomia de verdade. E isso eu estou falando disso porque, veja, nós já pagamos os aposentados que foram lesados. Nós já tomamos patrimônio das pessoas que praticaram, sabe, o crime. O processo não acabou, mas você pode ficar certo que todos vão para a cadeia e que o patrimônio que eles construíram vão ser ressarcidos para pagar os benefícios. E se tiver alguém meu envolvido nisso, vai pagar o mesmo preço, porque a lei é para todos. Tem coisa que eu não vou deixar de falar porque eu estou de olho. Gunê, acorda, Gunê, você não sabe como é que é. Quando eu fico puta com a pessoa, como é que eu pego ou não pego, né? Esse negócio das joias aí, essa palhaça, se isso prescrever, Gunê, vai ser uma nação puta com você, Gunê. Bota esse negócio pra andar aí, porque a gente quer ver é processo nas costas desse vagabundo, chefe de organização criminosa aí. Põe pra andar, porque se tu engavetar, vai ser mais um que o povo vai... Nem sei como é que você vai ter bonequinho voodoo seu aí, porque o brasileiro não tá perdoando, hein? Eu achei pouco que essa carniça aí teve que ser ouvida. A Polícia Federal ainda teve que ir lá ouvir essa carniça, né? Devia ter feito vídeo, conferência. Bolsonaro é ouvido na papudinha por chamar Lula de cachaça e associá-lo ao tráfico no alemão. Ei, Bolsonaro, quer que você se foda, Bolsonaro? Explica a cocaína no teu avião, que até hoje tu não explicou. E outra coisa, esse avião de tóxico aí do tio da Damares, tu fez o que com ele? Conta pro Brasil aí. Um abraço de ursa. Tá quebrando um pouco os filhoscos aí, viu? Parece que o seu filho tá dizendo que ela tá recebendo dinheiro verdinha pra manter tu preso no xilindró. Não quer tu em casa não, ela ainda quer receber, sabe o quê? O seu salário lá de ex-militar, que tu vai ser rebaixado a nada. Tu vai pra papuda. Olha o que eu te digo, Bolsonaro. Tu ainda vai parar na papuda com a ajuda da tua mulher, dos teus filhos e aí dos parças que estão todos querendo ganhar os votos que você deixou pra trás porque resolveu cometer crime. Depois, meu chapa, não adianta chorar sobre o voto derramado, porque tu teve tudo na mão, mas cuspiu no prato que comeu e agora se fudeu. Governo do Ceará, governo do PT, governador Eumano de Freitas. Parabéns ao governador Eumano de Freitas, que prendeu um dos mais perigosos líderes do crime organizado, que tinha fugido de uma penitenciária de São Paulo em 2022 e tinha vários mandatos de busca. E ninguém conseguia pegar. Veio para o Ceará, achando que aqui a vida dele ia ser fácil. Foi preso pela polícia do governador Eumano de Freitas do Ceará, do PT. Pela polícia inteligente. E detalhe, sem precisar matar nenhum cidadão inocente. É assim que funciona a esquerda. É assim que funciona governos que têm parceria com o governo federal. Parabéns ao nosso governador. Gente, show de bola. Um cara que era procurado desde 2022, que fugiu de São Paulo, da penitenciária de São Paulo. Como é que deixa fugir, né? Veio para o Ceará achando que ia ficar impune. Tá aí, foi preso. E agora vai voltar para o seu estado de origem bolsonarista, Sampa. Ouça com muita atenção. Isso aqui vale para o Brasil inteiro, tá? A gente volta a conversar ao vivo com a repórter Amanda Menezes. O Procon de São José dos Pinhais multou em mais de R$250 mil uma distribuidora de combustíveis que não repassou para os postos a redução no preço da gasolina anunciada pela Petrobras na semana passada. A Amanda tem mais detalhes pra gente. Oi, Amanda. Oi, Robertson. Essa multa faz parte de uma fiscalização que acontece em várias cidades do nosso estado para checar se as distribuidoras estão, então, repassando essa redução no preço do combustível anunciada na semana passada pela Petrobras na venda do combustível aos postos de gasolina, isso em todo o estado. E nessa fiscalização do Procon de São José dos Pinhais, em parceria com o Procon, com essa área de defesa do consumidor de Araucária, aqui na região metropolitana de Curitiba, uma distribuidora foi multada. Essa distribuidora é a Vibra, é uma Vibra Energia BR distribuidora. Segundo o Procon de São José dos Pinhais, a distribuidora não repassou a redução de 40 centavos no preço da gasolina. A gasolina, em mistura com o álcool, essa redução que devia ser de 33 centavos, teve uma redução primeiro de 19 centavos e depois de 24 centavos, mas não chegou à redução de 33 centavos. O Procon de São José dos Pinhais argumentou que quando tem aumento no preço da gasolina, isso é repassado automaticamente na venda que as distribuidoras fazem para os postos, mas nesse caso, na redução, a redução ou não aconteceu ou não foi no patamar que se esperava. Então essa distribuidora foi multada em R$ 258.607 e essa multa faz parte então da Operação Preço Justo em todo o país, faz parte de uma operação do Ministério da Justiça em parceria com o Procon estadual e também Procons dos municípios para fiscalizar essa situação. A queda no preço do combustível nas distribuidoras semana passada, semana retrasada, não foi de 40 centavos. Ela falou 40 centavos porque essa multa que foi aplicada ontem é referente a 2023. Ou seja, a Vibra, a empresa privatizada do que era a BR Distribuidora, está represando os descontos dados pelo governo, na forma de descontos dados pela Petrobras, há muito tempo. E na nota oficial da Vibra é que é isso mesmo. Se resume tudo que eles escreveram ali, é isso mesmo. E o caminho é Ministério Público, Procon
e os parlamentares da sua cidade. Parabéns ao PROCON de São José dos Pinhais, ao PROCON de Araucária, saber quando vai acontecer algo do tipo aqui em Curitiba e também na sua cidade.